Quem quiser beber uma água, ir no banheiro, essa é a hora. Pode ir, pode ir. Obrigado. Para quem está aqui já, se quiser já abrindo, em 2 Timóteo, capítulo 1. E quem foi no banheiro e beber água, não se enrola também, hein? Só para ser direto. Bom, vamos indo então. A gente vai ler esse primeiro capítulo ali de 2 Timóteo, a gente vai ler ele quase inteiro. E eu queria que vocês entrassem realmente nesse capítulo, que nessa leitura que vocês possam estar bem concentrados, indo junto. Dando contexto, creio que a maioria já sabe, né? Mas é uma carta de Paulo a Timóteo. Paulo, nesse momento, estava nos dias finais da sua vida, estava numa prisão, e ele fez essa carta ao seu amado discípulo Timóteo. Então, para vocês já entenderem de quem está falando ali, a gente vai ler isso tudo, mas para vocês já entenderem o contexto do que estava acontecendo nessa carta. Então, vamos lá. Versículo 1. Eu vou estar lendo, se quiser até abrir minha versão, Lucas, na NBV. Nova Bíblia Viva. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus para falar por toda parte a homens e mulheres a respeito da vida que ele lhes prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. A Timóteo, meu amado filho. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, derramem a sua graça, misericórdia e paz sobre você. Como sou grato a Deus por você. Oro todos os dias por você e muitas vezes durante as longas noites suplico ao meu Deus por vocês. Ele é o Deus de meus antepassados e meu único propósito é servi-lo com a consciência limpa. Como estou ansioso por vê-lo de novo. Como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nos separamos. Lembro-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Estou certo de que essa mesma fé continua em você. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus, que você recebeu quando coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo. Muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna, por meio da confiança nele. E Deus me escolheu para ser seu pregador
e apóstolo e mestre. É por isso que estou sofrendo aqui na prisão e não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto lhe confiei até o dia da sua volta. Agarre-se firmemente ao modelo de verdade que eu lhe ensinei, especialmente no tocante à fé e ao amor que Cristo Jesus lhe oferece. Conserve bem a capacidade que Deus lhe concedeu e que você recebeu por meio do Espírito Santo que mora em nós. Nesse início, quero fazer algumas perguntas para o seu coração, para você já ir refletindo, que é: como é a sua fé por Deus? Como é a sua fé por Deus? É uma fé verdadeira? Uma fé fingida? Assim como Paulo falou ali. Como está a chama de Deus no seu coração? Chama do Espírito no seu coração. Está alta que nem uma grande fogueira, assim? Ou está que nem um fósforo? Como está a chama de Deus no seu coração? Pense com sinceridade na sua vida agora. E quanto ao Espírito Santo que está sobre você, que é um espírito de poder, amor e equilíbrio. Você tem vivido esse espírito dessa maneira? Com o poder de Deus sobre você? Transbordando amor sobre as pessoas? Equilíbrio? Equilíbrio eu acho que é o que mais pega grande parte das pessoas. Você tem vivido isso no seu coração? Essa carta de Timóteo é uma carta que eu gosto muito, assim. E eu já ouvi em outros lugares também, mas foi algo que eu sempre carreguei no meu coração, que eu levo essa carta como se Paulo estivesse escrevendo para mim, sabe? Como se Paulo estivesse escrevendo para você. É assim que eu leio essa carta. Paulo está dando conselhos, não para Timóteo, quando eu estou lendo, mas para mim. E eu acho muito especial essa carta, porque ela é muito direta, né? A gente vê na carta às igrejas, o qual a gente também pode ali, de certa forma, se comparar ali às igrejas e levar os conselhos de Paulo que ele dava às igrejas e tudo mais. Mas eu acho muito legal dessa carta é que é direcionada a uma única pessoa. E esse livro de Timóteo sempre algo que tem no meu coração. Tanto que eu já li 1º e 2º Timóteo umas 4 vezes. Assim. Eu gosto muito, leio bastante, sempre aprendo algo novo. E sempre vejo algo novo do Espírito Santo. E é muito precioso. E eu estava vendo durante a semana uma pregação que é do Luca Martini, que é Se Cristo Vive, Tudo Muda. E ele fala sobre Timóteo também. E foi alinhando umas coisas que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração, e ele foi falando outras coisas, e com isso o Espírito Santo me incomodou para trazer aqui para vocês hoje sobre esse livro de Timóteo. Cara, é algo que realmente queima no meu coração isso. Tudo que ele traz ali nesse primeiro capítulo. A gente vai navegar por partes aqui nesse primeiro capítulo. E eu quero que vocês venham comigo nisso e refletindo sobre a sua vida com sinceridade. Você não está aqui por acaso, você veio talvez junto com a galera, né, que a gente estava no aniversário, talvez você tenha vindo de outro aniversário. Você está vindo, mas você veio e você está aqui agora. Você está aqui sentado, você está me ouvindo. Então vamos participar junto disso. Entrando nessa história, nessa carta de Paulo, para que a gente possa sair daqui diferente, transformado pelo amor de Deus, transformado pela graça de Deus. Amém? Vocês topam, então? Então vamos lá. Paulo está dizendo ali para o Timóteo que ele conhece. A gente vê pela forma que Paulo escreve que ele conhece Timóteo, que ele conhece o coração de Timóteo. E ele ainda fala, eu creio que você não tem uma fé fingida. Assim como a sua mãe, a sua avó, você não tem essa fé fingida. Mas você tem uma fé verdadeira. Então a gente vê ali que Paulo conhece essa fé de Timóteo. E conhece também o coração dele e a forma que Timóteo vê a Deus. Ele ainda fala depois, Timóteo, mantenha essa chama acesa. E esse é um primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. A chama acesa.
Como está essa chama no seu coração? Como que você tem tratado essa chama no seu coração? Porque a gente vê ali no versículo que ele não fala, Timóteo, peça aos seus irmãos para orarem por você, para você manter a chama acesa. Ou, Timóteo, converse com seu pastor. Timóteo, vá falar com seu discipulador. Timóteo, vá... Não, ele fala, Timóteo, mantenha a chama acesa. Você tem uma responsabilidade, Timóteo. Mantenha a chama acesa. E essa responsabilidade é nossa, de manter a nossa chama acesa. Sabe, eu estar falando aqui não demonstra que eu tenho responsabilidade sobre a chama que você carrega, sobre o Espírito de Deus sobre você. É você que tem essa responsabilidade no seu coração. Então, por isso que eu pergunto para você refletir no seu coração. Como está essa chama na sua vida? A chama do Espírito Santo na sua vida. E quero que vocês levem como parâmetro, nesse momento, como é Paulo que está escrevendo para a gente, a vida de Paulo. Comparado à vida de Paulo, a chama que Paulo mantinha acesa, como está a sua chama? Como está o seu fogo? O fogo do Espírito Santo? E entrando nesse mesmo contexto, logo após ele fala ali para Timóteo não ter medo de falar do Evangelho, não ter medo de pregar. E ele até cita da ocasião de que ele está na prisão e tudo mais, para ele não ter vergonha. Mas vamos entrar nisso mesmo. Paulo estava escrevendo de dentro de uma prisão. Imagina você receber a carta de uma pessoa de dentro da prisão, e na carta está dizendo assim, faça exatamente o que eu fiz e o que eu falei. E não tenha medo de ser preso. Tipo, o quão loucura isso é. Porque o momento que eles estavam vivendo ali era um momento de perseguição. Paulo estava para ser morto por causa do Evangelho, sabe? Então ele estava dizendo ali, Timóteo, não tenha medo de morrer pelo Evangelho. Timóteo, não tenha medo de sofrer. Ele fala isso, ele não tenha medo de sofrer pelo Evangelho. Participe desse sofrimento também. E isso é algo muito importante na nossa vida. Porque, como eu falei, eles estavam vivendo num tempo de perseguição. Tinham pessoas morrendo por causa do Evangelho. Tinham amigos deles que estavam morrendo, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo presos por causa do Evangelho. E, a verdade é que no Brasil é mamão com açúcar. Aqui a gente está no sonho de Paulo. Aqui é o sonho dos discípulos. Onde a gente pode falar de Jesus abertamente, onde a gente for. Semana passada tinha uma galera aqui que a gente estava lá num culto na praça lá em Curitiba. Então, a gente vive algo que no contexto deles, é fora da realidade, assim. Para eles, talvez esse seja o sonho. Poder desfrutar igual a gente está desfrutando aqui, num culto como esse, sabe? Num louvor como esse. Como você tem desfrutado disso? Como você tem vivido isso? Esse mamão com açúcar, que é o que a gente vive aqui no Brasil. E como eu falei, leve como parâmetro a vida desses caras, leve como parâmetro a vida de Paulo. Nessa liberdade toda aqui, o que Paulo não estaria fazendo, sabe? E se a gente comparar no momento atual com outras regiões do mundo, a gente pode falar sobre os países que já sofrem perseguição ali, os cristãos ali, perseguição de uma forma aberta, onde você realmente não pode ir lá, você não pode falar de Jesus lá, você vai ser morto. Você vai ser morto em praça pública, você vai, sabe? Ou outras regiões no qual você sofre algum tipo de perseguição, como na Europa tem acontecido recentemente, no qual você não pode falar de Jesus em praças, em lugares públicos. Para ele, isso já não pode em alguns lugares da Europa. E a gente pode ir para outros lugares, como China, Coreia do Norte, sabe? Onde se você falar de Jesus, você vai morrer. Você vai sofrer perseguição. Então esse é o contexto que está aqui agora. Me lembrei agora de algumas histórias que a gente ouviu no Overmission sobre pessoas que estavam sendo perseguidas. E uma que mais me marcou foi de que um menino, não me lembro de qual país ele é, mas naquela janela 1040 lá na Ásia,
E a família dele é cristã, e ele foi falar de Jesus para um amigo dele no colégio. Ele viu uma oportunidade ali e foi falar de Jesus. Com isso, pegaram ele, foi preso, está preso, faz 2 anos que está preso e sendo torturado de diversas formas. Torturado de diversas formas todo dia. E todo dia, onde ele é torturado, tem uma mesa na frente dele com um papel onde ele pode assinar. E se ele assinar, ele vai estar declarando que ele não acredita em Jesus, ele está negando a fé dele. Todos os dias ele passa por isso. Todos os dias, e faz 2 anos que ele está passando por isso. E assim como quem estava testemunhando ali disse, falou que nesses 2 anos a única coisa que aquele governo conseguiu foram mais de 100 jovens aceitando Jesus por causa da vida deste menino. Que eles olharam para a vida desse menino e viram Jesus aí. Então, imagina esse contexto. Imagina isso. Você vivendo isso. Nós não vivemos isso aqui no Brasil. Então, reflita. O que Paulo, o que Jesus, o que os discípulos não estariam fazendo na posição que você está hoje, nos lugares que você está hoje? Seriam fazendo coisas, como o Fernando diz, bombásticas. Coisas bombásticas e... seria extraordinário. E Paulo diz, não tenha medo. Não tenha medo. Participe desse sofrimento. E aqui no Brasil, existe uma cultura, algo assim, de comparar e de confundir esse sofrimento, essa dor, com coisas normais da vida. Confunde esse sofrimento que Paulo está falando aqui nessa carta com problemas no futuro. Não estou nervoso porque... Exemplos. Estou nervoso pro Enem amanhã e tudo mais, e isso está sendo o grande mal da minha vida. Ou pode confundir com um casamento que está desestruturado, com um relacionamento que está todo errado, com uma dor que esteja passando, ou com, às vezes, até com algum luto. O que são dores genuínas, são sofrimentos genuínos, mas Paulo não está falando desse sofrimento. Paulo está falando do sofrimento causado pela perseguição do Evangelho. Quantos aqui já sofreram, já tiveram algum tipo de perseguição por falar de Jesus? Algum tipo. Qualquer coisa. Uma zoação. Algo assim. Poucas pessoas ainda. Uma zoação. Poucas pessoas. E a verdade é que aqui no Brasil é tão mamão com açúcar, claro, pela graça de Deus, mas também porque nós não incomodamos o inferno. Nós não incomodamos o inimigo. Porque se a gente estivesse incomodando de verdade, se a gente estivesse levando o evangelho de verdade, com paixão, com fogo, assim como Paulo está falando para Timóteo fazer, eu tenho certeza que a gente estaria vivendo mais perseguições, mais sofrimentos causados pela pregação do evangelho. Então, se a gente não está vivendo isso, é porque, na verdade, a gente está errado. A gente não tem que se alegrar com isso. A gente viu os discípulos se alegrando quando eles saíram da sinagoga e foram ali chicoteados. Ali eles se alegraram. Ali a gente vê onde está escrito que eles tiveram prazer, se alegraram. Sabe, eu não quero que você também leve de forma totalmente radical e tudo mais, mas a realidade é essa. A gente vive em algo tão bom, tão confortável, porque a gente está confortável. Porque a gente está bem com isso. Porque se fosse Paulo aqui no nosso lugar, ele já teria sofrido muitas perseguições aqui no Brasil. Não é verdade? Então a gente vive algo tão leve porque nós vivemos de forma leve no Espírito Santo.
enquanto era para a gente estar vivendo com uma chama acesa, com um fervor no nosso coração, com amor, com ousadia, com coragem, com poder, com equilíbrio. E até uma coisa que o Espírito Santo incomodou no meu coração enquanto estava escrevendo essa parte, que muitas vezes nós cantamos aquela música, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em mim. A gente cantou isso hoje, lá na casa da Fernanda. E eu imagino quando a gente canta isso, tipo, Paulo olhando assim, e tipo, como assim coloque as marcas? Mas até agora, sabe, tipo, não vi nenhuma marca em vocês do amor, do que ele sofreu. Porque essas marcas não são, como eu falei, uma dor, um sofrimento, uma dificuldade da vida, uma dificuldade financeira, uma dificuldade com familiar, um problema da vida. Isso não é uma marca, isso não é a marca que Cristo teve por amor a nós. Mas essas marcas, Cristo coloque as marcas que você sofreu, é a gente pregar o Evangelho. E aí essas marcas vão vir, aí essas perseguições vão vir. Então, quando a gente canta essa música, na verdade a gente tem que estar não com o coração de melancólico, Deus, Jesus, muito obrigado pelo sacrifício, amém, a gente tem que ter isso, mas com o coração de que, Jesus, eu vou levar esse Evangelho, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. E não tem problema, pode colocar as marcas que você sofreu também, pode colocar em mim, pois eu vou sofrer contigo. Eu vou carregar a cruz junto contigo, assim como está escrito na Bíblia. Então quando a gente cantar essa música, não é só no sentido melancólico, olhando para o sofrimento que Jesus teve, mas é falando, Jesus, eu vou obedecer ao Senhor, assim como Jesus obedeceu a Deus, eu vou obedecer também, e eu quero carregar essa cruz também, e eu quero ter as marcas também, eu quero carregar essas marcas no meu coração. É isso que nós temos que ter como fervor no nosso coração. E olhando para o seu coração, tem uma chama aí? Tem uma chama do Espírito de Deus queimando forte? Tem um fogo alto no seu coração? Existe ainda essa chama no seu coração? Existe esse prazer de obedecer a Deus? Esse prazer de levar o Evangelho? O seu coração de ir para as nações ainda existe aí? O seu coração de estar disposto a fazer um culto na praça ainda existe? A chama de você fazer uma célula no seu colégio ainda existe? Ou só ficou na ideia? A chama de você levar o amor de Jesus nos ônibus, nas ruas, ainda existe no seu coração? Ainda está forte no seu coração? Isso queima na sua vida. Isso incomoda seu coração, por onde você vai, por onde você anda. É isso que passa na sua mente, é isso que passa no seu coração. Você procura por pessoas que não ouviram o Evangelho. Existe esse fervor no seu coração? A gente vê Paulo falando ali a Timóteo sobre essa fé não fingida, o fogo, a chama, o sofrimento pelo Evangelho, as lágrimas pelo Evangelho. Então a gente vê que Timóteo tinha esse desejo, ele tinha essa vontade, ele tinha esse prazer de levar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de pregar sobre Jesus. Ele tinha esse prazer, ele tinha essa alegria. E se uma coisa até que o Luca Martini trouxe na palavra, que é se a gente está lendo
1ª e 2ª Timóteo hoje, se a gente está lendo essas cartas, quer dizer que provavelmente, quase com toda certeza, Timóteo fez aquilo que Paulo escreveu e viveu realmente o Evangelho. Porque senão, creio eu que se Timóteo tivesse ficado com medo, tivesse ficado com vergonha, ele teria escondido essa carta. Ele teria talvez destruído essa carta para ele não olhar para ela de novo, algo assim. Mas se chegou até nós isso, provavelmente ele viveu isso realmente. E o que eu pergunto para vocês, que Deus perguntou para mim é: você tem a chama do Espírito Santo. Você ama a Deus e não tem uma fé fingida. Amém? Vocês estão concordando com isso na sua vida também? Vocês mantêm essa chama acesa? E vocês também receberam essa mesma carta que Timóteo recebeu. Por que nós não continuamos e nós, às vezes, não fazemos assim como Timóteo deve ter feito? Nós recebemos as mesmas coisas que Timóteo teve. Nós recebemos as mesmas coisas que os discípulos tiveram, que Paulo teve. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos todas essas palavras, todos esses livros do Evangelho ou do Antigo Testamento. Nós recebemos tudo isso também. As mesmas coisas que eles receberam, nós também recebemos. Porque nós não fazemos, nós não vivemos assim como eles fizeram e como eles viveram. E por favor, não leve essa palavra como um confronto, claro que é um confronto, mas um confronto que vai te intimidar e te deixar para baixo. Mas com um confronto de que hoje você vai sair daqui queimando, incendiado. Sabe? Saindo daqui, vocês vão ver, encontrar alguma pessoa na rua e vocês não vão se conter, não vão controlar. Mas vocês vão pregar, vocês vão falar, vão testemunhar. É isso que tem que gerar no coração de vocês. Porque a gente viu o que esses homens viveram, o que essas pessoas viveram. Vocês não querem viver isso também? Nós não queremos participar disso, nós não queremos viver isso, viver esse prazer, viver essa alegria, queimar dessa forma. E uma coisa que o Espírito Santo me incomodou enquanto a gente estava tendo um momento de louvor aqui, que eu estava aqui na frente, o Vitor cantando, cadê a nossa fome por Deus? A nossa fome de viver isso? O nosso anseio, o nosso desejo de viver isso realmente? Tem uma música que a gente cantou ontem até, ela expressa bem isso, que é: enquanto há fome, há um derramar, enquanto há sede, há um transbordar. Tragam suas vasilhas, enfim. E pergunto para vocês agora, para esse culto hoje, vocês trouxeram suas vasilhas para serem cheias, para serem transbordadas, para sair daqui queimando de novo? Vieram com o coração aqui disposto a adorar a Deus e entregar tudo, e com o anseio de ser cheio pelo Espírito Santo? Vocês vieram para esse culto hoje dessa forma, sinceramente? Enquanto há fome, há um derramar. Nós temos que ter fome. Nós temos que ter sede. Fome e sede. Fome e sede. Que o nosso pão seja a palavra. Que a nossa água seja o Espírito. Que a gente se alimente disso dia e noite. Todo dia. Todo dia. E de novo e de novo. E com intensidade, com fervor em nossos corações. Com fome e sede realmente. Quando a gente fica com fome, não dá
negócio que a gente precisa comer, assim, tipo, meu Deus, tem gente que fica bravo e que discute e que qualquer coisa assim, e não tem um negócio no nosso coração de que, nossa, eu compraria qualquer coisa, sabe? Quando a gente tá com fome, a gente se arrepende depois, porque a gente compra algo que não deveria ter comprado, que gastou todo o nosso dinheiro numa coxinha ou algo assim, aí depois que você comeu, você fica, putz, acho que eu aguentava mais um pouquinho, sabe? Mas em casa tem janta, é o melhor exemplo. E então a gente vê que quando a gente tem fome, a gente faz de tudo. A gente mata e morre quando tá com fome. A gente dá a vida. A gente tem essa mesma fome pela palavra, a gente tem essa mesma sede pela palavra, esse anseio, esse desejo de viver o evangelho, de viver como Paulo viveu, como os discípulos viveram. Para quem estava também no Overmission semana passada, viu um pouco da vida do Luca Martini. Se você acompanha também, você sabe, você viu um pouco da vida daqueles missionários e tudo mais. Bom, não sei vocês, mas nossa, queimou meu coração assim de olha o que eles estão vivendo, cara. Sabe, o Luca Martini na sexta-feira à noite ele falou tô cansado, não sei o quê, acabei de voltar do Japão porque a gente estava lá pregando o evangelho, sabe? Queria eu estar cansado de voltar do Japão por ter pregado o evangelho. Mas como que a gente vai viver isso se a gente não tem a fome e sede de ver isso de verdade? Né? Se a gente não tem esse desejo, essa chama, esse anseio. E como eu falei, e como Paulo falou para Timóteo, não é não é uma música, não é o Vitor cantando que vai manter essa chama acesa, que vai aumentar essa chama, que vai te encher do Espírito Santo com coragem, com ousadia para você pregar o Evangelho, que vai tirar todo o seu medo para você pregar o Evangelho. Não é gente, não é nada disso. É você. É você. É você que tem essa responsabilidade de manter a chama acesa. Essa responsabilidade de manter a chama do dom de Deus acesa. O Espírito Santo aceso, transbordando sobre a sua vida. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns pregadores, alguns ministros, assim, que só dele começar a falar, só dele começar a falar alguma coisa na pregação ou algo assim nesse sentido, parece que tem algo muito diferente. Parece que tem algo movendo ali que é diferente. Muda a atmosfera. Não é nada nele, não é nada na pessoa, mas é o Espírito Santo na pessoa, transbordando de uma forma intensa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em um lugar ou com alguém que vive dessa forma, que vive dessa maneira. Eu me lembro de quando eu fui num... Sempre confundo o nome desse cara, mas acho que é o Randy Clark. Eu acho que é ele. E eu fui num culto que ele está na Alcance, ali em Curitiba, eu fui com meus pais. De verdade, eu nem queria ir. Era numa quinta-noite e eu não queria ir. Assim, quinta-noite sempre foi o dia que eu ficava em casa à noite e ficava tranquilo. Mas meus pais, vamos, não sei o que, não sei o que. Pô, negar, assim, eu vou estar negando a Deus, né? Vou estar negando, sabe? Se eles não tivessem me convidado, não ficaria tão mal no meu coração, sabe? Mas aí se eu negar agora vai ficar pior ainda. E aí vamos, fui. E foi sobrenatural. Sobrenatural. E eu vi ali que realmente tem um nível mais profundo, sempre tem algo mais profundo de intimidade com o Espírito Santo e de revelar o Espírito Santo, de transbordar do Espírito Santo. E eu tô falando isso não para endeusar, para erguer o ego,
tipo, para vocês não criarem algo na cabeça de vocês sobre esse cara, mas para vocês entenderem que realmente, se há fome, há um derramar. Se há sede, há um transbordar sobre a sua vida. Existe um nível mais profundo para a gente provar, para a gente viver. Existe uma chama maior ainda para a gente provar no nosso coração. E ele começou assim, e ele começou a pregação, brincando, não sei o quê. E quando ele foi indo para a pregação, realmente, ele leu o versículo que ele trouxe e ele já falou assim, se você começar a sentir um fogo no seu coração, se você começar a sentir as suas mãos queimarem, se você começar a sentir algo do Espírito Santo no seu coração, ele foi trazendo vários exemplos do que ele já viu. Ele falou assim, não impeçam, tenham liberdade e tudo mais. Não passou 10 minutos que ele falou isso, assim, tinham pessoas chorando, pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo. E eu fiquei tipo, o que é isso? O que está acontecendo aqui, sabe? E quando teve um momento realmente de apelo, sobrenatural, sabe? Sobrenatural. A gente também teve a gente não estava junto, mas a gente recebeu esse testemunho lá no Bambu de um chinesinho, até hoje eu não vi esse cara, mas que ele é lá do Bambu, participa lá junto. O Bambu é tipo um lugar dos bambuzais, e é louvor e palavra, direto, jejum e tudo. E assim, ele tava contando testemunho desse chinesinho, nem me lembro o nome dele, mas que ele falou assim, esse cara é diferente e tudo mais, ele vive coisas extraordinárias com o Espírito Santo. E ele tava contando que uma vez ele tava pregando num Bambu, normal, como eu tô pregando aqui agora, ele tá falando, ele não sei o quê. Aí de repente ele falou, vixi, estragou o negócio aqui. Aí nisso o pastor lá, o Jetro, que é quem cuida do Bambu, ele, tipo, o que tá acontecendo, não sei o quê, assim, olhou. E daí o cara começou a olhar pro céu, começou a olhar em volta. E daí ele falou, tem anjo aqui, tem anjo aqui. E ele tava vendo anjo, e aí nisso começaram a ver anjo lá no local e mover sobrenatural. Então, tipo, uou, sabe? E eu tô falando aqui de experiências com o Espírito Santo, que é algo que queima os nossos corações e que traz ali um encher do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, experiências. Mas também a gente tem que olhar com fervor para a manifestação do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Sabe? Se você dá uma pesquisada lá no canal do Luca Martini, você dá uma olhada em alguns vídeos, você vai ver isso ao vivo ali, ele ministrando no coração da pessoa, e a pessoa começando a chorar, a pessoa começando a sentir o Espírito Santo, sentir o amor de Deus, orar com a pessoa ser curada, assim como foi o Fernando há 3 cultos atrás, foi curado aqui, no nosso meio. Então, é isso que tem que queimar em nossos corações. É isso que tem que incendiar os nossos corações. Ter fome e sede realmente. Fome e sede, como eu falei, não é eu, não é ninguém, é você. É você falar, Deus, eu quero mais, Deus, eu quero provar mais, Senhor, eu quero mais. E você viver uma vida de intensidade, de busca pelo Senhor na palavra, oração, jejum. Você fazer isso. Queria convidar vocês a ficar de pé. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pela sua presença neste lugar. Peço agora que o seu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nosso meio, que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações aqui, mas que o Senhor agora venha, ó Deus, com fogo sobre os corações aqui, ó Deus, de cada um. Pai, venha com fogo sobre esses corações. Pai, eu não clamo nesse momento por experiências, ó Pai, por revelações do seu Espírito com experiências, seja da forma que for, mas eu clamo por um fogo nesses corações, ó Pai, em meu coração também, ó Deus, de mudança, de transformação.
Eu desejo agora, Pai, e eu peço que o Seu Espírito desça sobre este lugar com fogo, transformando os nossos corações, tirando, ó Deus, dos nossos corações medo, vergonha, tristeza, pois isso, ó Deus, não é do Seu Espírito. A única coisa, Deus, que nós queremos agora é sermos cheios do Seu Espírito. Sermos cheios do Seu Espírito. Em nome de Jesus. Então tudo que não vem de Ti, sai agora, em nome de Jesus. Somente o Seu Espírito sobre estes corações, em nome de Jesus. Que o Senhor venha e enche esses corações. Que sejam transformados. Que saiam daqui, ó Deus, fervorosos, queimando, ó Deus, pela Sua presença, queimando, ó Deus, pela pregação do Evangelho. Pois, Deus, o que mais nós poderíamos fazer, ó Pai, além de pregar, ó Deus, o Seu Evangelho, ó Pai. Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos batize com fogo aqui. Nos batize, ó Deus, com esse fervor, ó Deus, com essa fome, com essa sede da pregação do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, que nós, ó Deus, sejamos cheios agora, cheios do Seu Espírito. Eu clamo que o Seu Espírito venha sobre nós e encha os nossos corações. Derrame aqui, ó Deus, a Sua unção, o Seu poder, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Deus, aqui o Seu Espírito, a Sua Shekinah sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, recaia sobre os nossos corações. Que o Seu Espírito venha e encha as nossas vidas, ó Pai. Que, Deus, nós possamos sair aqui, ó Deus, realmente com essa chama, com esse fogo, ó Deus, incendiando, queimando os nossos corações, queimando os nossos ossos, ó Deus, para falar do Seu amor, para falar do Seu Evangelho, para anunciar as boas novas, ó Deus, ó Pai, para libertar os oprimidos, ó Pai, para curar os enfermos, Senhor, ó Deus, para libertar os que estão cativos, Senhor, em nome de Jesus. Pelo Seu nome nós faremos isso, ó Deus, com amor, com fome, com sede, com fervor e com lágrimas, ó Deus, em nome de Jesus. Derrame isso em nós, ó Pai. Derrame isso em nós de uma forma verdadeira, ó Pai. Deus, que não seja, ó Pai, pelo sentimentalismo, pelas palavras aqui, ó Pai, mas que seja, Deus, pelo Seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que seja o Seu Espírito em nós, o Seu Espírito em nós, o Seu Espírito, ó Deus, incendiando nossos corações, o Seu Espírito, ó Deus, trazendo essa fome, essa sede insaciável, ó Deus, realmente como uma vasilha sem fim, ó Deus, pela Sua presença, pelo Seu poder, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a declarar com as suas palavras, com as suas palavras. A responsabilidade é sua. Enquanto a fome ao derramar, enquanto a sede ao transbordar, é com as suas palavras, é com o seu desejo, é com o seu coração que Ele se revela. É com a medida que você busca, é com a medida que você quer da presença de Deus, é da medida que você quer do poder de Deus, da unção de Deus. Eliseu pediu a unção dobrada e ele recebeu. Peça e você vai receber. Clame agora por essa chama acesa. Um fogo incendiando o seu coração. O Espírito de Deus incomodando as suas vidas por onde você for para pregar o Evangelho. Espírito de Deus, derrame fome e sede sobre este lugar. Fome e sede sobre os nossos corações. Fome e sede sobre os nossos corações. Fome e sede, fome e sede. Nós sejamos insaciáveis, a Deus, pela Sua presença. Mais e mais e mais e mais e mais. Deus, não queremos isso por experiências, ó Pai, mas porque nós precisamos do Senhor. E também nós precisamos, ó Deus, do Senhor para pregar o Evangelho. Então venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre os nossos corações. Transforme os nossos corações, que tire toda a vergonha, todo o medo em nome de Jesus. Que, ó Deus, nós possamos sair aqui, ó Deus, com o nosso coração cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de poder e com fé, ó Deus, o suficiente, ó Pai, para ir, ó Deus, sobre os enfermos, ó Pai. Sobre os enfermos declarar a cura. E sobre, ó Deus, sobre a vida de um cadeirante, sobre um aleijado, e falar para ele andar no nome de Jesus. Queremos sair, ó Deus,
com essa fé, com essa certeza, Deus. Em nome de Jesus, venha sobre nós e derrame isso, e derrame isso. Eis-nos aqui, ó Deus, derrame isso. Derrame sobre nós, se derrame sobre nós, se derrame sobre nós, ó Pai. Se derrame aqui, ó Deus. Nós dobramos os nossos corações diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, nós quebramos o nosso eu, o nosso orgulho aqui. Tudo que é nosso, Deus, nós jogamos ao chão agora, Pai. Para que o Senhor nos enche. Que o Senhor nos enche. Que o Senhor queime nossos corações. Queime nossos corações. Queima, Deus, o prazer pelas outras coisas. O prazer, ó Deus, pelo pecado. Queime o prazer, ó Deus, pelas coisas deste mundo, Senhor. Que a única coisa que seja prazeroso a gente seja pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar as boas novas. Curar os enfermos. Libertar os oprimidos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que esse seja o nosso prazer. O nosso prazer, Senhor. Somente isso, Pai. Somente isso. Derrame essa fome e essa sede, Pai. De viver, Pai, o seu Evangelho. Nós queremos isso. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos isso. Eis-nos aqui, ó Pai. Nós seremos essa juventude, Deus. Nós seremos esses adolescentes, ó Pai, que vai causar uma confusão nessa cidade, ó Pai. Que vai causar, ó Deus, uma confusão santa nessa cidade. Ó Deus, o inferno aqui, ó Deus, vai ser incomodado. O inimigo vai ser incomodado aqui, ó Pai, por causa do seu Espírito em nós. Ó Deus, pois nós vamos pregar nos colégios, nós vamos anunciar o seu Evangelho, ó Deus, nessas ruas. Ó Pai, este terminal não será mais o mesmo. Ó, o centro dessa cidade não será mais o mesmo, pois nós iremos, ó Pai. Nós iremos. Nós entendemos a responsabilidade que nós temos e nós iremos. Pois é isso que o nosso coração tem prazer. É só nisso. Nós iremos. Nós iremos. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha,
queimar. Fogo em teus olhos, eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir. Pode vir, pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Responsáveis, a chama do Pai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama do Pai apagar. Por mim, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho pode vir queimar. Vem, 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 vem. Somos responsáveis. Somos responsáveis. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Sede, paixão e lágrimas.
unção e poder, unção e poder, derrame sobre nossas cabeças, unção e poder. Espírito Santo, enche esses corações. Espírito Santo, vem agora e queima os nossos corações. Aumenta essa chama em nossos corações. Aumenta essa chama em nossas vidas. Ó Pai, aumenta essa chama ao ponto das pessoas verem essa chama, verem o Seu Espírito. Derrame em nós essa unção, derrame em nós esse poder, derrame em nós esse Espírito. Mais e mais e mais e mais e mais. Que as pessoas vejam em nós a Sua presença, vejam em nós o Seu poder, vejam em nós Seu Espírito, em nome de Jesus. Ó Pai, que cada um desses adolescentes, quando eles chegarem em seu colégio, quando eles forem, ó Pai, fazer a prova amanhã, que, ó Deus, o Seu Espírito transborde sobre aquele lugar. Que o Seu Espírito encha aquele lugar. Que o Seu Espírito esteja sobre aquele lugar. Que a Sua paz esteja sobre aquele lugar. Ó Deus, que através da vida de cada um aqui, ó Pai, que o Seu Espírito flua e transborde, sem que nós percebemos, ó Pai, sem que nós, ó Deus, percebemos, ó Pai, essa presença. Mas, ó Deus, as pessoas, ó Pai, que o mundo afora perceba o Senhor em nós, perceba a Sua presença em nós, em nome de Jesus. Nos encha, nos transborde para esse ponto, Deus. É isso que nós desejamos, ó Pai, transbordar o Senhor mais e mais e mais e mais e mais. Em nome de Jesus, se derrame em nós, ó Pai, derrame em nós esse poder, essa unção, essa paixão, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja, Deus, sobre a vida de cada um aqui, a transformação dessa cidade, a transformação desses colégios, ó Pai. Em nome de Jesus. Que eles não se calem, que eles não se calem mediante o medo, mediante a vergonha. Pois se Timóteo não teve vergonha de Paulo ser preso, não teve vergonha de toda perseguição, não teve vergonha de ser humilhado, não teve vergonha de sofrer, de apanhar, de ser apedrejado, nós não teremos vergonha de brincadeiras, de zoações, de piadas, de olhares, nós não teremos vergonha disso. Mas nós teremos coragem e ousadia mediante o Seu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa chama aumente todos os dias, sem cessar. Que essa fome e essa sede aumente todos os dias, dia e noite. Ó Pai, que cada um de nós possamos, ó Deus, ter essa fome e essa sede, ó Deus, incontrolável, insaciável pela Sua presença. Que, ó Deus, nosso desejo seja estar, ó Pai, em Sua casa todos os dias. Todos os dias, ó Pai. Que esse seja o nosso desejo, ó Pai. Ó Deus, que cada um de nós, quando nós estivermos em um culto, estivermos em um momento de louvor, um momento de adoração, que nós não venhamos a nos calar, ó Pai, com vergonha ou com medo, mas que nós possamos entrar na sala do trono com ousadia, adorando o Senhor, pelo Seu Espírito, com verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Tire toda a vergonha e todo o medo desses corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cheios, sejam cheios de coragem e de ousadia agora, no nome de Jesus. Sejam cheios do poder e da manifestação do Espírito de Deus, no nome de Jesus. Que realmente sinais e maravilhas acompanhem a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.